Eleições polarizadas e o Brasil dividido. Eu sou favorável à tortura. Segundo os médicos, Bolsonaro continua apresentando boa evolução clínica e depende do candidato a decisão de participar ou não de debate. Isso é o PT! E o PT desse jeito merece perder! O jornalismo da TV Hortolândia apresenta Bate-Papo Político com Alex Moura. Eleições 2018 na TV Hortolândia. Hoje um bate-papo sobre essa última semana, últimos dias de campanha dessa eleições 2018. E nós trouxemos aqui convidados especiais para tratar sobre esses assuntos. Comigo hoje, Davis Veneziani, professor da rede estadual, filósofo Valmir Praze e também pastor Márcio Silva. Esses convidados vão estar fazendo aqui um bate-papo e esclarecendo assuntos para você que está nos assistindo. Já vamos direto ao assunto. Hoje, o momento é PT ou PSL, Haddad ou Bolsonaro. Gente, um candidato que teve o menor tempo de campanha, 9 segundos, e está em primeiro lugar. Como que está isso? Como funciona isso? Como que vocês estão achando isso aí, nesse momento de polarização da política eleições 2018? Professor Davis. Lembra bastante a campanha do falecido Enéas, né? E o que é interessante a gente notar é que a mídia ela está se modificando. Então, a era da informação está trazendo um poder bem menor para aquela mídia tradicional, rede de TV, jornais, e um poder muito maior de mobilização para as redes sociais, internet, enfim. Hoje, as pessoas se identificam muito mais com a questão de estar conectado. A informação ela corre praticamente em tempo real. Então, eu acredito que essa eleição é a virada da importância da mídia. Então, a TV está ficando secundária, TV tradicional, né? A mídia tradicional ficando de uma forma secundária, destacando aí a internet e a agilidade da informação na internet. Filósofo Valmir. Olá, Alex e companheiros Márcio e Davis. Alex, eu penso que, além disso que o Davis ressaltou, horário político é muito chato. Não é? Horário político é muito chato. E acho que foi um viés diferente de fazer campanha. Sim. Mais próximo, direto, né? Direto, mais objetivo. Se repete no Brasil um fenômeno que já havia acontecido na eleição a presidente dos Estados Unidos. Sim. Onde as mídias sociais tiveram assim prevaleceram de maneira muito acentuada na decisão, considerando, claro, as diferenças de como o sistema eleitoral é nos Estados Unidos e como é aqui no Brasil, mas de qualquer maneira as mídias sociais tiveram importância relevante para o Trump fazer campanha e acabar se elegendo como presidente da República dos Estados Unidos, né? Então eu acrescento esse detalhe. Acho que as mídias sociais aproximam mais o candidato, e que não é um fenômeno só agora nos Estados Unidos. Acho que é um fenômeno que vai se repercutir, inclusive, nas outras campanhas do mundo todo. Bacana. Pastor Márcio. Olá, é um prazer poder estar aqui, Alex, e a todos presentes aqui, podendo estar fazendo essa troca de ideias nesse momento importante, né, na reta final das eleições de 2018, onde esse clímax tem sido um tanto tenso, mas também tem sido instigante a nível de a gente estar ansiosos em querer saber qual será realmente o desfecho de tudo isso. Com relação a esse ponto que você expôs, eu acho que são duas coisas que nós precisamos ressaltar muito importantes. Primeiro, o Bolsonaro, ele não foi um candidato repentino, que se apresentou repentinamente, pelo contrário. Há 4 anos já ele vem trabalhando, viajando pelo Brasil afora, trabalhando diretamente com os eleitores, fazendo o que todos os outros sempre fizeram, que é o tete-a-tete, né? Conhecendo seus eleitores, procurando tomar conhecimento das necessidades, e ele, de forma, podemos assim, não tão transparente à mídia, mas ele estava, sim, trabalhando, né? Nos bastidores já, tomando o corpo de uma maneira que veio se alavancar quando, então, expôs na mídia. Sim. Quando trouxe as redes sociais, essa ferramenta ele soube usar com muita força.
E como o próprio filósofo ressaltou aqui, como o Trump, ele conseguiu usar essa ferramenta que hoje é uma das maiores ferramentas poderosas de comunicação, de alcance, porque pelo celular você alcança pessoas em muitos lugares. E foi isso que ele fez. E hoje a gente viu que houve algo jamais visto nas eleições. Candidato que apontava estar em primeiro, de repente foi para terceiro, não conseguiu. Outros já que estavam em terceiro conseguiram chegar a se candidatar. Por quê? Porque foi uma das coisas que até então a mídia tradicional, como televisão, não estava conseguindo ver o que quem realmente está conectado já estava vendo claramente. Então, eu acho que realmente essa força que ele hoje tem foi por meio desses meios que é a mídia social, as redes sociais, e que daqui em diante vai ser explosiva, vai ser mandante. Pois não, vamos lá. Olha, só para exemplificar, hoje, na escola onde eu leciono, uma aluna, a pedido de uma professora de língua portuguesa, que tinha que elaborar um texto, que país eu quero, ela me trouxe no celular uma síntese dos 2 programas de governo e me perguntou, professor, o que aqui é verdade e o que aqui é mentira? Olha assim, eu penso que jamais uma aluna iria sentar-se, ouvir os 2 no programa eleitoral gratuito, mas ela tinha já os 2 programas de governo no celular. Que bacana. Esse é um assunto que eu vou entrar na próxima, sobre a diferença de gerações. Houve uma mudança nesse momento histórico e político das eleições de 2018. Daqui a pouquinho, após o intervalo, nós voltamos com esse assunto. Jornalismo comunitário ágil e imparcial. Da polícia, guarda municipal, juntamente com a prefeitura. Foi levado para o Hospital Augusto de Oliveira Camargo. Assistido por mais de 20 mil pessoas aqui na Praça do Largo do Rosário. Vem aí, Canal 8 Notícias, as notícias da sua região. Não concordo com esse negócio de radar. Um acidente grave. A gente conseguiu reduzir esse valor. Ele acabou quebrando o pé. Informação precisa e ágil. Todo esse material aqui seria manufaturado ainda essa semana. Cultura, esporte, lazer, agenda cultural, jornalismo comunitário, tudo o que você precisa saber aqui no Canal 8 Notícias. Canal 8 Notícias, em breve aqui do Canal 8 Campinas. Bate-papo político com Alex Moura. Eleições 2018, papo de eleição aqui na TV Hortolândia, um bate-papo com os nossos convidados. E nesse segundo bloco, nós vamos a mais uma pergunta interessante. Na verdade, são uma em duas, né? Ou 2 em 1. Geração, diferença de gerações. Hoje, esse momento histórico está tendo uma opinião fantástica de diferença de gerações nesse momento histórico político. E outra pergunta, já encaminhada. PT, dá tempo de virar ou não dá tempo mais? PSL já ganhou. Professor Márcio. Olha, Pastor Márcio. Na verdade, o que acontece é o seguinte, essa diferença, essa transição de geração no âmbito político, eleitoral, ela foi bem radical. Foi bem mesmo, foi mesmo um 360 graus mesmo. Eu falo isso porque o que nós entendíamos vamos colocar 10, 15 anos atrás, é que o único e um dos maiores meios de comunicação, que era a TV, é que, de fato, elegia os seus candidatos. Era ela que, de certa forma, ela conseguia dar mais peso e conduzir ao eleitor a ter o seu candidato. Ainda que, como já foi enfatizado aqui, o horário eleitoral é chato, de fato é chato. Mas, querendo ou não querendo, o tempo das eleições, a gente, um momento ou outro, ficava preso ali, pelo menos para saber quais são as propostas. Alguma novidade, principalmente né? Os debates. Debates eram, de certa forma, os condutores, né, para a campanha, dando força ou não para o candidato. E hoje é diferente. Hoje a gente vê que o debate já está acontecendo 24 horas nas redes sociais. Sim. Não precisa, de fato, ter debates nas televisões. Hoje a gente vê pelos twitters, os próprios candidatos estão ali colocando suas propostas, ou cutucando um ou outro, ou degladiando que seja, mas estão debatendo. Então, atuando. E a gente que está acompanhando, obviamente, a gente vai tendo
um esclarecimento das posições. Sim. E com relação a essa questão, se o PT há de mudar ou não, pelo que aponta, eu acho que como que impossível. Para que o Haddad hoje viesse a conseguir reverter essa situação, ele teria que conseguir no mínimo 1 milhão, 1,5 milhão de eleitores por dia. Lembrando que não é mais dias, já é domingo agora. Então, ele teria que conseguir mais de, vamos colocar aí, razoavelmente, 2 milhões de eleitores por dia, o que é praticamente impossível. Na minha opinião, eu vejo como que muito difícil conseguir reverter essa situação. Ok, filósofo Valmir. Claro, claro. Agora eu diverjo do pastor Márcio. Eu penso que, bom, primeiro, no primeiro turno já se verificou em alguns estados, inclusive para o próprio senador, as pesquisas apontavam, por exemplo, o senador Suplicy com ampla vantagem e não se confirmaram depois nas urnas. Então, a pesquisa não ganha eleição. Sim. E penso também que tem um outro elemento que eu quero destacar: a não participação do Bolsonaro nos debates. Eu acho que isso também pesa muito contra a candidatura do Bolsonaro. Acho que rejeitar participar do debate, e parece-me que a informação médica agora é que os médicos disseram, fica a critério dele. Não há mais um impedimento dos médicos. Então, eu acho que já virou uma questão de estratégia. Eu penso que sim. E não sei se seria uma boa estratégia dele. Nós vamos entrar nesse assunto depois, no próximo bloco. Não participar dos debates. Davis, professor Davis. Eu vou pegar um gancho no que já foi falado. Ver crianças, eu digo crianças mesmo, 5º ano, 6º ano, perguntando sobre política. Para a gente que é professor, é gratificante porque mostra que a juventude quer participar. Essa questão importante também do conservadorismo, parece que as novas gerações realmente estão pendendo para esse lado de conservadorismo, até pelo modelo norte-americano. Nós temos essa questão da, vamos dizer assim, influência cultural estrangeira muito grande no Brasil. Então, é aquele negócio. Quando se fala em imigração, por exemplo, eu faço uma brincadeira com os alunos, falo, não vamos falar de política, vamos falar de imigração. Se você fosse hoje sair do Brasil para ganhar dinheiro em outro lugar, para onde você ia? Eu tenho lá umas estatísticas montadas nos meus caderninhos, mas geralmente é Estados Unidos, Canadá, Alemanha, ninguém fala Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. Você está entendendo? Então, eles estão pensando em locais conservadores. Isso vai se externalizar na opinião política, nessa formação política pela qual eles estão passando. Há uma idealização Exatamente. de um projeto bacana. Exatamente. Então, quando se fala hoje Bolsonaro, a garotada, a juventude, não está vendo aquela coisa do político em si, mas do ideal que ele está representando, que é, oxe, eu estou me aproximando de Estados Unidos e de Canadá, é o que eu quero. Se eu for mudar daqui, é para onde eu iria. Então, eles estão pensando dessa forma. E também a questão da segunda pergunta, a respeito da reversão da... PT, PCL. Isso, das estatísticas. Realmente, pesquisa não ganha voto. Vamos concordar que o Ibope cometeu muitos erros, Datafolha. No primeiro turno, a gente, que no meu caso eu sou favorável ao Bolsonaro, mas a gente achava que seria no primeiro turno, mesmo contra as pesquisas apontando 49%. Eles erraram em 2%, deu 47%. Acho que foi o menor erro do Datafolha nas últimas eleições. Mas, agora, para o segundo turno, eles já esticaram essa margem de erro, sabendo que eles estão pisando muito na bola nessa questão de estatística. Pode ver que toda pesquisa, tanto Ibope quanto Datafolha, eles estão aumentando o percentual de margem de erro, justamente para não dar bola fora. Então, eu vou concordar com o pastor. No caso, eu acho que, estatisticamente falando, é irreversível. Para quem quer e para quem não quer, teremos aí conservadorismo no poder pelos próximos 4 anos. Bacana. Um rápido intervalo e a gente volta com o terceiro bloco das eleições 2018 aqui na TV Hortolândia.